Bom dia, tudo bom, pessoal? Obrigado pela oportunidade. E eu acho que tem vários assuntos aí que são importantes, né? Nessa pandemia, pós-pandemia, pré-pandemia, eu acho que no momento a gente está decidindo qual que vai ser. Mas a escolha aqui do assunto que eu trouxe para vocês foi exatamente essa questão que as pessoas têm muitas ideias, mas somente uma vinga, né? Então tem alguns estudos, até essa palestra, esse conteúdo que eu quero passar para vocês, eu também copiei um pouquinho do pessoal da Liga Ventures, que eu vi uma palestra deles e falei, cara, a gente tem que compartilhar esse material, né? O Guilherme também é o CEO da Liga Ventures, então tem muito material aqui da Liga Ventures, tem muito material que a gente estuda, analisa, e o importante é que a cada 3.000 ideias somente uma vinga, né? E a gente fica muito preocupado em ter ideias, mas quantas realmente a gente vai conseguir vingar, fazer com que ela vingue. Eu vou pedir para. Eu acho que já estamos compartilhando a minha tela, né? Já está aí? Sim, está ótimo. E o próximo passo que a gente tem que entender um pouquinho é entender algumas pessoas que a gente valoriza, algumas histórias para começar as ligações, como é que começam as ideias, né? Esse cara aqui é o Mackenzie, tá? Ele é o criador do primeiro portal de vídeos do mundo, que é o Videolog. Engraçado que o Videolog, ele começou antes do YouTube, tá? Essa é uma informação que poucas pessoas conhecem ou sabem que aconteceu. Então, o primeiro portal de vídeos do mundo, ele é brasileiro, não é o YouTube. O Mackenzie, ele é radialista, ele começou o portal e ele falou que ele cometeu 2 erros que fez com que o Videolog não fosse o maior portal do mundo, sendo como se fosse o YouTube, né? E eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com ideias, conexões e tudo que leva a isso. O que tem a ver aqui a Cicarelli, não sei se vocês vão lembrar da Cicarelli, o inglês e o YouTube. Vou retornar aqui ao Mackenzie rapidinho. O Mackenzie, quando tinha o Videolog, ele fala até hoje que ele cometeu 2 erros. O primeiro erro dele foi não ter feito o Videolog em inglês, só em português. Então vamos lá, dentro das 3.000 ideias dele, uma ideia que surgiu foi faz o portal em inglês, e ele não fez. Segunda coisa que ele não fez, né, ele não viu uma oportunidade, não aproveitou uma oportunidade. Vocês vão lembrar da Cicarelli quando ela transou na praia, né? O mais engraçado disso é que a assessoria de imprensa da Cicarelli ofereceu aquele vídeo para o Mackenzie para ele botar no Videolog. E ele optou por uma questão moral e ética dele não expor esse vídeo no Videolog. O que aconteceu? O YouTube expôs, e se tu pegar os trend topics, tu pegar toda a curva de crescimento do YouTube, o YouTube teve um crescimento exponencial naquele momento, onde o brasileiro estava começando a se adequar ao uso do YouTube, estava começando a se adequar também ao uso da internet, ao uso do celular, aos vídeos, e teve esse chamarisco. E aí a gente começa a ter as relações que acontecem com as ideias. Então eu tenho lá uma empresa que é o Videolog, eu tenho uma possibilidade de mercado que eu estou buscando, e surgem 2 ideias aqui, ou 2 ações. Uma ação, uma ideia é tem que fazer em inglês. E foi uma escolha que o Mackenzie não conseguiu colocar adiante, ele optou por não fazer. E a segunda, eu tenho uma oportunidade aqui que pode surgir marketing mídia, e ele visualizou isso por uma questão ética e moral. Eu acho que aqui não é para a gente julgar se está certo ou está errado. Eu acho que a gente entender que tudo se relaciona a todos, e todos a tudo. E a gente esquece isso em diversos momentos da nossa vida. Ideias não são só ideias que caem de paraquedas e elas tomam ação e se transformam. A gente tem que contextualizar, enxergar e fazer com que isso transporte e transforme em ações. Então, dá para dizer que o sucesso do YouTube no Brasil, ele tem 2 questões bem claras. O líder de mercado, ou o primeiro, optou por não colocar um vídeo e ele optou por colocar um vídeo. E o outro, que é o sucesso mundial, é a própria força do idioma inglês, que naquele momento conseguiu avançar muito. E aí a gente começa a enxergar as ideias com outros ângulos. Tá? Aqui fica bem claro nas imagens que essa questão de tu usar o teu celular, o teu iPhone, o teu Android dentro do veículo, né? Tem lei, a gente é multado por causa disso, a gente não pode utilizar. E o grande ponto aqui que a gente começa a perceber é que existem, uma mesma ideia, vários desafios e ângulos. E aí a gente tem que levar a outras situações que acontecem no mercado e a gente não se dá conta. Vocês devem conhecer aqui o EasyTaxi, foi uma startup brasileira, criada por um brasileiro chamado Thales Gomes. Ele até está envolvido essa semana aí ele tem uma nova startup chamada Singu, e teve algumas questões entre Natura, Singu,
e outros comentários que fez com que as ações da Natura baixassem em função dessa negociação com a Singu, mas o Thales Gomes começou o EasyTax participando de um evento chamado Startup Weekend. Startup Weekend é um evento mundial que hoje ele é bancado pelo Google, é o maior evento mundial sobre empreendedorismo, sobre negócios, que basicamente o que é? Final de semana a gente fica jogando bola. Em vez de ficar jogando bola no final de semana, vamos juntar 200, 300 pessoas e em 54 horas criar conceitos de empresas dentro do ambiente com metodologia e processo? Vamos. Então, o Thales Gomes, ele é carioca, ele estava no Rio de Janeiro, ele foi nesse evento chamado Startup Weekend, e ao sair do evento na sexta-feira, que são 3 dias de evento, ao sair do evento na sexta-feira, imagina 200 pessoas saindo no ambiente. Lembra do ambiente que a gente tinha antes, um ambiente onde só tinha táxi, só tinha transporte público, nós tínhamos ônibus, lotação, e 200 pessoas não teriam, vamos lá, 150 táxis num ponto de ônibus, num ponto de táxi, desculpa, para conseguir suprir a demanda. E ele teve a ideia, por que não eu poder chamar veículos ou táxis pelo meu celular? Aí que teve a ideia. E ele começou, no dia seguinte, os outros 2 dias do evento, a trabalhar essa ideia. O que é engraçado nessa ideia do Thales Gomes? Ele vai contra algo que é lei, que é quem dirige não pode usar celular. A gente não pode. Como é que é a estrutura da Startup Weekend, que é esse evento, que eu acho que é aí que vocês começam a entender quais são as dinâmicas que estão acontecendo nas pessoas agora. É um ambiente onde ele é propício para ter ideias, as ideias são aceitas, as ideias são trabalhadas e tem resoluções rápidas. O Thales Gomes teve essa ideia nos 3 dias, ele apresentou no final e ele não ganhou a competição, ele ficou em 4º lugar. Acabando o evento, ele continuou com essa empresa, continuou com essa startup que se chamou EasyTax. O EasyTax é um case mundial brasileiro. É uma das startups que mais ganhou territórios mundiais, mais países em menor tempo no mundo, com essa solução que hoje é simples, né? Hoje, como é fácil, né? É simples, eu vou fazer uma startup que vou chamar táxi. Tanto é que existem várias que tentaram, não conseguiram. Tem as maiores aí, Lyft, Uber, Cabify. Mas o que é o propósito aqui? O propósito foi, ele teve uma ideia, sendo um cenário que ele deve ter tido dezenas ou centenas para esse evento, ele teve uma dor, que é chamar o veículo, num momento onde fica complicado chamar. Esse veículo, essa ideia, se transformou numa startup, numa empresa, e ele teve ação, que foi o EasyTax. E aqui é ideia mais execução com alta velocidade de performance. Tem um detalhe bastante interessante, né? No EasyTax aqui, que quando o EasyTax foi comprado, o Thales Gomes só tinha 4% da empresa. Então, às vezes, as pessoas têm aquelas métricas, né? Eu quero ser sócio majoritário. A grande pergunta que a gente tem que fazer quando a gente tem uma ideia e cria uma empresa é, a gente prefere ser cabeça de pacu ou rabo de tubarão, né? Então, tem aquelas brincadeiras, prefere ter 4% da Coca-Cola mundial ou 100% de uma tubaína local. Essas questões que a gente tem que colocar que fazem com que as ideias aconteçam e a gente consegue avançar muito, tá? E aí, esse é o evento que é o Startup Weekend. Isso que é importante vocês entenderem, que vocês, como varejistas, lojistas, vocês podem criar e têm obrigação de criar cenários hoje dentro do varejo, por mais difícil que esteja, com essas abordagens do governo, né, que eu sou bastante contrário, até porque eu tive Covid, então eu passei por isso. Mas o ponto é o seguinte, tem que ter uma cultura, um processo, não tem que ter mimimi. O que é o mimimi? Sempre foi assim. A gente acabou de ter uma palestra do novo, né, o que aconteceu, o que vai acontecer pós-pandemia, quais são as mudanças, o que pode ficar. E o grande ponto é aqui, quando a gente começa a limitar as pessoas e travar elas com as ideias não progridem e não melhoram. E esse é o nosso grande erro, o nosso grande desafio aqui é fazer isso, é fazer com que tenha um ambiente que a gente consegue respirar ou realizar. Esse evento, Startup Weekend, vocês como varejistas, empresários, vocês tinham quase que uma meta de mandar colaboradores de vocês participar desse evento. E aí a gente tem que ter uma questão que a gente tem que eliminar alguns momentos, que é o ego, porque esses empreendedores, esses colaboradores
que vocês vão mandar para o evento, eles vão voltar com uma cabeça altamente revolucionária e dinâmica. Tá? Isso com uma grande velocidade que vocês vão entender quais são as mudanças, porque é um ambiente, uma meta, um processo, um método que faz com que as ideias aconteçam com velocidade. Tem um detalhe que a gente tem que passar para vocês aqui, que é o seguinte: quando tu te inscreve no Startup Weekend, tu pode escrever só em 3 categorias. Ou tu é design, pode ser design visual, design de produto, ou tu é empreendedor, ou tu é programador. Parem para analisar hoje as grandes empresas, como elas estão sendo formadas, criadas. Normalmente vem com uma base tecnológica, depois é uma pessoa que entende muito de negócio e tem alguém que depois transfere isso na comunicação, no design. O Zeca falou isso, né? Essa questão que a gente tem que, sim, o que a gente faz, acredita propagar. A gente tem que ter tecnologia. Hoje as empresas não funcionam mais sem tecnologia. Lamento alguns de vocês que ainda pensam que as coisas são como antigamente. Não é à toa que algumas redes de varejo mundiais aí, uma rede particular, ela criou uma tecnologia e patenteou que se eu estou dentro do estabelecimento dela com meu Wi-Fi ligado e eu quero pesquisar um produto do concorrente, eles bloqueiam o sinal. Isso é uma patente. Então, a tecnologia está a todo momento. Então, hoje, para te começar qualquer empresa, ou tu revolucionar o teu negócio, é fundamental ter alguém que entenda a respeito de tecnologia. É fundamental ter alguém que entenda de comunicação, de publicidade, design. E é fundamental alguém que entenda de negócio. E em vários casos que a gente encontra, os próprios herdeiros da família não têm essas qualidades. E por que não trazer de fora para que essas 3 mil ideias que a gente tem, pelo menos uma faça o gol e a gente consiga ter um sucesso? Eu acho que tem uma informação aqui que ela é relevante, assustadora, que é as grandes empresas estão morrendo, né? Então, antes, tu tinha empresas, né? O gráfico aqui mostra que as grandes empresas tinham 60 anos de idade, né? Demoravam 60 anos para ser uma grande empresa. Hoje, as grandes empresas elas demoram 20 anos para dar um salto, ser uma grande empresa e ser patrolada pelo mercado. A palavra correta é patrolada. E nós temos que aceitar ser patrolados, porque outras pessoas tiveram mais ideias do que a gente, mais execução, mais entregas e mais capacidade, sem mimimi, né? Sem frescura, sem achar isso ou aquilo. E olha como é importante esse gráfico na questão de crescimento. Então, tem 1960, onde tem um valor de empresas, né? A idade das empresas é 60 anos, é uma quantidade significativa. Entre 65 e 70 tem uma queda, 75 começa a subir de novo, elas vão até os 35, 40 anos, e depois começa de novo a descer, e hoje aí, ó, 2020, tem esse gráfico que apresenta que as empresas estão com 20 anos sem empresa de sucesso. Então, para analisar, hoje mais do que nunca a gente é muito consumidor de serviço. Então, a gente vai pegar nosso cartão, a gente debita lá Netflix, Spotify, outras soluções, Amazon. E o que acontece? Essas empresas que a gente paga, que nos custa a maior parte do nosso orçamento hoje como serviço, elas não têm mais do que 10 ou 15 anos. É isso que está acontecendo. Vão surgir as novas e vão passar por elas. E a gente vai seguir isso. E como a gente faz isso acontecer? Como a gente faz parte disso? Cultura, oportunidade e fazer o negócio acontecer. Isso aqui é o motivo aqui da conversa com vocês, né? A cada 3 mil ideias, somente uma acontece sucesso comercial mesmo. Olha a taxa de sucesso, é 0,03%. Isso é um estudo, isso é uma análise real. Então, eu costumo falar, quem tem muita ideia não tem nada. Esse é um ponto. Tem um outro dado do Sebrae que eu acho que é fantástico, que é uma pessoa que criou uma empresa e vendeu, teve um sucesso, e ela vai fazer a segunda empresa dela, ela tem o mesmo percentual de sucesso ou insucesso que uma pessoa que nunca teve empresa. Ela só vai mudar essa taxa de sucesso pessoal quando ela for para a terceira empresa. Então, ela tem que fundar uma e ter sucesso, fundar a segunda e ter sucesso. Quando ela for para a terceira empresa, aí sim ela vai mudar o percentual de possibilidade de sucesso que ela pode ter na terceira. Resumidamente, as pessoas são muito próximas às entregas. Isso é estatística, isso é estudo, isso é análise real. Por mais que a gente valorize, a gente comece a enxergar pessoas que são fora da curva e têm muito sucesso,
dificilmente a pessoa tem mais do que 2 sucessos profissionais. São pouquíssimas pessoas que têm mais do que isso. Então, a gente está pegando pessoas, a gente pode pegar nossas empresas e agora a gente faz uma análise interna. Lá na minha loja, no meu varejo, quanto realmente entreguei de valor, o que foi realmente diferenciado? Ou eu só estou copiando os concorrentes? Agora a corrida é digital, não tem que ser digital. Vocês sabem exatamente o que é ser digital? Eu acho que a gente fica muito na superficialidade. Eu vejo muitos empreendedores que correm, mas tem pouca entrega, ou eles correm copiando os outros. Agora, a cópia do varejo tem que ser o Magazine Luiza, né? O Luiza Lab, que é um laboratório de tecnologia com inovação. Esses caras não começaram ontem, eles estão colhendo sucesso agora. Eles começaram há muito tempo tendo essa visão. E alguns empreendedores, eles começam a achar que isso é custo, não é investimento. Só que o mercado está vendo que é investimento e ele está vendo que é custo. Quem fica para trás, quem fica para frente? O mercado responde isso. Tá? Eu tive uma informação do Magazine Luiza, uma reunião que eu fiz com eles. É interessante, né, que o que eles mais vendem hoje na plataforma deles, no site, não é mais eletrônico, é comida. O que mais vende Magazine Luiza hoje é comida, não é mais eletrônico. Então, assim, olha a visão, olha o comportamento, olha o que eles estão aproveitando. E diversos varejistas não começam a enxergar que hoje a concorrência ela não é mais direta, é uma concorrência que ela é transversal, todo mundo concorre com todo mundo. Talvez a grande busca aqui seja o investimento, o dinheiro do cliente, o bolso dele é disputado por todos a todo momento. O que essas empresas aqui têm em comum, né? Microsoft, Facebook, Oracle, Dell, Spotify, Dropbox, tá? O que elas têm em comum? Todos os fundadores largaram a faculdade. Todos eles. Eu não estou aqui sugerindo que as pessoas que estão fazendo faculdade, formação tradicional, saia. Eu estou dizendo o seguinte, essa nova cultura de empreendedores que vão concorrer com o varejo de vocês, porque quando alguém compra o Spotify, esse R$16,90, por exemplo, ele deixa menos dinheiro na tua loja, porque ele tem uma conta alinhada aqui que ele tem que pagar todo mês. Que eu falei inicialmente, a gente tem que brigar e buscar o dinheiro desse cliente para trazer para o nosso varejo, com inovação. Qual é o grande negócio aqui desse mercado? O grande negócio não é sair da faculdade, eu sou um sucesso, porque muita gente sai e não consegue ter sucesso. O grande ponto é a motivação que essas pessoas buscam para fazer negócio, para inovar no mundo. E eu duvido que vocês não tenham pessoas motivadas, inovadoras na empresa de vocês, que vocês possam trazer para decisões, negócios fantásticos. O ponto aqui é entender o que está motivando as pessoas a fazer inovações disruptivas e fazer negócios. Quantos de vocês, empreendedores, famílias tradicionais do varejo, não pensaram em algum momento em trazer um colaborador para criar uma nova empresa ou trazer ele como sócio com parte na empresa porque ele está fazendo coisas de inovações? Muitos, quando acontece isso, colocam esse colaborador de escanteio. Então, vocês têm a ideia, mas ele talvez seja a pessoa para executar as ideias. E nós, né, eu sou empresário, tenho empresa, a gente tem que reconhecer e valorizar essas pessoas diferenciadas que têm ideia e executam como colaboradores e tracionar eles sempre. Então, percebam que essas empresas aqui, os fundadores, diversos deles, a grande sacada dele é ver uma motivação muito maior que só o conhecimento, a execução, a entrega, é isso que ele está buscando. E a gente tem isso dentro de casa. Há intensas proporcionalidades dentro das nossas empresas. E aí, como é que a valorização ela existe? Ela é real ou não? Nós não podemos mais aceitar varejo reduzindo o tamanho dele, e não é pelo varejo, é por falta de coisas novas que a gente pode trazer. Tem algumas pessoas com mais idade que elas brigam muito com o celular, né? Por exemplo, avós que falam, não deixa o teu filho com o celular, ele tem que ficar com o vô e com a avó aqui. Não é essa educação que eu acredito. A educação é eu, como avô e avó, eu tenho que ser muito mais interessante que o celular daquele momento para o meu neto. E esse é o desafio das empresas, das pessoas. Como eu vou me tornar muito mais interessante do que algo que ele tem a rotina de utilizar? Se a gente parar para analisar isso com os nossos clientes, é a mesma coisa. Os nossos clientes têm o mesmo comportamento. Eles estão acostumados com rotinas mentais e como a gente faz isso para mudar? Como a gente dá o bypass para trazer ele para nós?
Aqui é um outro gráfico que eu acho fantástico, que é o tal dos unicórnios, né? Empresas que valem mais de $1 bilhão. Só para orientar todos aqui, a gente fala de alguns unicórnios no Brasil, nem todos que estão no Brasil são unicórnios, porque é $1 bilhão, não $1 bilhão. Não estou dizendo que $1 bilhão não vale, mas estou dizendo que a relação que tem que ser levada em consideração é $1 bilhão. Se a gente pegar esse gráfico, como é que funciona o gráfico aqui? As primeiras empresas aqui à esquerda, então a Palantir, o Spotify, Airbnb, Dropbox, foi em 2011. Julho de 2011 ele começou a valer $1 bilhão. Só que à medida que o ano vai correndo à direita, 2015, 14, 16, olha a quantidade de empresas que valem mais de $1 bilhão. Empresas chinesas, europeias, americanas, israelenses, quem tem uma valorização e reconhecimento com Israel fantástica, a gente tem uma cultura de inovação absurda. O que acontece? O que está dizendo para nós isso aqui? Está existindo um cenário mundial de inovação, que nós ainda temos uma cabeça atrasada porque a gente acha que a gente é menor, a gente não merece, ou a gente não tem capacidade de inovar. Então, hoje existe um cenário. Qual é a vantagem de existir um cenário? Os novos colaboradores, pessoas que buscam conhecimento mais jovens, o que eles fazem? O que eles buscam? Qual é o ambiente que eles querem? O ambiente do varejo de vocês, para começar. Não existe aquela máxima que diz que um dos primeiros empregos de qualquer pessoa no varejo começa a vender. Essa cultura tem que mudar. Ele está lá aprendendo processos de venda para inovar a empresa de vocês. E aqui algumas informações, né? O pessoal da Liga lá colocou na apresentação deles, eu busquei isso, da Liga Ventures. Existe um mercado hoje de inovação de empresas de grande sucesso no Brasil, que está acontecendo aqui no Nubank, PagSeguro, as aquisições, a Estônia, agora a Estônia comprou a Lynx, a Quinto Andar, a Gympass, para quem não conhece, é uma empresa startup brasileira que incentiva as empresas a colocar os seus funcionários a fazer exercício, a ir para a academia, e hoje já tem uma operação que não acontece só no Brasil. Loft e Banks, existe esse cenário próximo da gente. Isso aqui vai aumentar. Quanto mais nós entendermos que não são só pessoas abençoadas, eu acho que não existe isso, né, divinas, abençoadas, essa capacidade de criar isso intrinsecamente às nossas operações, as nossas empresas também vão começar a criar cenários e ações assim. Fácil é? Não, não é. É extremamente complicado, é dura essa competição, mas é possível. Porque, pegando o exemplo do Magalu, do pessoal, eles não começaram agora, estão colhendo o resultado agora. Como várias outras empresas. A gente conhece outros players gigantes de varejo que estão pegando isso e correndo atrás, e por fora, para tentar se equiparar. Esse caso da Sphero aqui, né? A Sphero é uma startup americana, eles faziam um robozinho que vendia nas lojas da Apple, que era circular, como essa bolinha aqui. E aqui começa a questão de ter ideia e ter um cenário, um ambiente propício com empresas tradicionais. O que é legal da Sphero? Eles tinham essa empresa, essa solução, esses robozinhos que eram vendidos na loja da Apple, mas não tinham tanto resultado, até que a Disney tem uma aceleradora de startups. Ela traz inovação para dentro dela o tempo todo, sendo que a Disney, a grande sacada da Disney não é perguntar para um colaborador da Disney qual é o parque que ele trabalha, ou qual é a empresa que ele trabalha dentro da Disney. Na verdade, eles perguntam um para o outro, onde é que tu encanta os clientes? O conceito da Disney é diferente. Onde é que tu encanta o cliente? Tu encanta em qual dos parques? Então, tu começa a entender que é um conceito, que é um padrão, que é um comportamento que gera, sim, frutos a todos. A Sphero, que é essa startup, ela começou a participar do programa de aceleração da Disney, e aí começa o quê? Temos a ideia daquelas 3.000, executivos de mercado têm experiência e tem um planejamento, uma estratégia. E o que aconteceu? A Sphero fez esses bonequinhos do Star Wars. Tá? Começou com isso. Qual foi a grande sacada da Disney? Iam lançar mais esse filme da franquia Star Wars, os bonequinhos, né, os robozinhos da Sphero, que já eram vendidos na loja da Disney. Eles eram semelhantes fisicamente, aproveitaram os personagens, criaram uma linha toda. São esses robozinhos que tu consegue comandar eles por controle remoto, ou melhor, desculpa, pelo celular, como controle remoto, né, pelo Bluetooth do celular. Mas qual foi a grande sacada dos empresários da Disney, executivos da Disney?
A Disney até então não tinha conseguido nunca bater de frente com a Lego na área educacional. A Lego, outro expoente de brinquedos em diversão, e a Disney. A Disney entendeu o seguinte: eu vou pegar esse conteúdo todo, vou pegar essa informação toda e vou para um caminho de inovação com esses brinquedinhos e vou criar uma linha educacional. Vamos parar para analisar friamente. Eu tenho uma startup que está acontecendo e vendendo, mas não tem lá um grande sucesso. Eu tenho um mega grupo de inovação, de entretenimento, que é a Disney. Eu tenho uma nova oportunidade, eu tenho que trazer inovações aqui, e apareceram, sim, essa oportunidade e foram casadas. Por acaso teve um alinhamento estelar? Não. Teve ambientes propícios à inovação e pessoas dispostas a fazer. Acho que esse foi o grande diferencial que eles apresentaram e colocaram para nós, e tem esse resultado que todo mundo reconhece hoje. O interessante aqui desse resultado todo é o que a Sphero vendeu com esses personagens da Disney em um mês foi que ela não conseguiu vender em 2 anos. Isso é fascinante. Depois vocês podem procurar essa startup, tem muita coisa sobre eles, os caras são geniais, né? E foi a entrada da Disney num outro mercado que ela não conseguia. A Disney trabalha muito bem com príncipes, princesas, mas com super-heróis ela não consegue trabalhar com isso, né? Então, assim, ela conseguiu juntar tudo ao mesmo tempo. Aqui eu acho que tem que a gente começar a bater com vocês algumas práticas de mercado e é um processo, tá? A mágica ela é fantástica no final, mas ela tem todo um processo, tem que ser cadenciado. Tu consegue mudar políticas, mudar comportamentos dentro da tua empresa, com o teu time, e a primeira coisa que tem que fazer é aprender, né? Então, começar a observar essas startups, participar de eventos, criar desafios, né? As entidades criar desafios, trazer startups, falar com pessoas, falar com essa inovação, participar de coworking. Um coworking é fantástico, tem vários profissionais que têm inovação, tu vai lá, trabalha por algumas horas por semana, tu cocria, te correlaciona e vê coisas novas, não fica dentro de uma caverna, né? Não fica trabalhando só com o teu pensar. Começar a absorver conteúdo. Então, assim, primeira linha é aprender, e há várias formas de aprender hoje. Hoje, quem não aprende por conta própria, desculpa, está atrasado já. O mercado está consumindo ele. Porque a educação tradicional, hoje, ela não consegue nos suprir do que a gente precisa. Que é a grande dor das universidades e faculdades hoje. Não é à toa que o Google agora criou as faculdades online, né? Segunda coisa é inovar. Trabalhar com essas startups, trabalhar com esse pessoal de inovação, com essa cultura nova. Comprar serviços deles e, aqui eu vou botar uma observação, não querer passar a perna nas startups. Eu vejo muita empresa grande, faz desafios, traz, não traz ela, monta dentro. A questão, ela vai montar aquilo que ela copiou, mas a cultura, o que está intrínseco a esse pessoal que pensa diferente, ela não consegue copiar. Eu vejo muita gente trazendo executivos de mercado para falar assim, copia e executa isso, ele vai executar bem aquilo. Mas essa cultura ele vai ter uma dor muito grande para ele conseguir executar isso. A terceira ali é fazer parcerias comerciais. Todos têm que trabalhar com todos a todo momento. Isso é fundamental. Então, assim, é aquela brincadeira. Tu prefere ficar com todo o bolo de morango, né? Ou dividir as fatias e não deixar ele estragar. Co-desenvolver, né? Ter ações de co-desenvolvimento. Então, se aproximar das universidades, se aproximar do poder público, se aproximar e co-desenvolver. O Google diz muito, né, que os executivos deles, eles têm 30% do tempo deles disponível para projetos pessoais, e alguns projetos pessoais se transformaram em soluções fantásticas que eles vendem hoje. Fica nessa batida antiga de cobrar funcionário, cobrar não tem uma dinâmica, tu não consegue fazer com que essas pessoas tirem o melhor delas. Eu vejo muitas famílias de varejo que são herdeiros, onde os filhos não têm mais a tocada profissional dos pais, mas eles têm muita coisa a oferecer. Mas como eles não estão seguindo aquele padrão, eles não são bons para o nosso negócio. Pelo contrário, talvez eles tragam coisas revolucionárias. Imagina um filho de alguém tradicional no varejo que tem, sei lá, 30 anos de varejo. A criança nasceu ouvindo coisas de varejo e está com 20 anos hoje. Então ele tem toda uma massa muito profunda de conhecimento do varejo, juntando com uma educação nova de cultura de tecnologia. Esse cara pode ser um gênio da empresa e do grupo. Inclusive, salvar esse grupo. Novos canais de distribuição. Vocês continuam ainda esperando o cliente de vocês na loja?
Lamento, né? Não foi só a pandemia que mudou isso aí. Realmente não foi. Todo mundo está botando desculpa na pandemia, está fazendo alguns processos aqui, mas não é mais a pandemia que fez isso. Tá? Ela acelerou coisas que iam demorar 3 ou 4 anos para agora. Ponto. E foi o Zeca falou, né? Essa questão de urgência. E o terceiro ponto é investir. Sim, investir em startup, adquirir, comprar a tecnologia deles, investir em troca de participação. Tem que acontecer isso. Ninguém mais consegue criar tudo sozinho. Hoje, os grandes players, as grandes empresas, elas não têm mais a capacidade de criação e geração de novos negócios sozinho. Entretanto, tem uma enxurrada de pessoas inovadoras com alta capacidade de produção, entrega e revolução que estão vindo aí. E o que elas precisam? Daqui a pouco se conectar com uma rede de clientes, contratos, inovação, que você já tem. E aí entra aquela questão que atrapalha todos, que é o ego, né? Eu tenho ego porque eu sou inovador, eu tenho ego porque eu sou varejista, eu tenho poder aqui. Tem que acabar isso, descer essas barreiras. Eu fiz algumas reuniões com grandes players de varejo aqui, líderes de varejo reconhecidos, e não foi uma nem outra reunião que ele falou, cara, a gente tem esse objetivo, mas a gente não sabe como a gente vai chegar lá. E eu vejo empresas muito menores que parece que sabe tudo que vai acontecer. Eu fico assim, nossa, o cara é um gênio. Pena que ele não está ganhando dinheiro, né? Que coisa louca. O outro que está ganhando muito dinheiro assume que ele não sabe o que fazer hoje. Agora, quem então está ganhando fala que sabe tudo. Está desbalanceado isso aí, né? Então o ego nos atrapalha, a falta de humildade nos atrapalha. O reconhecimento ao outro faz a gente andar. Falar alguns cases aqui que a própria Liga lá acelerou, que eu acho que é fantástico, a Liga Ventures. Né? Vamos lá. A Unilever, Maria de Passar, que é uma startup que faz serviço de passar roupas, e o Omo. Eles, em 9 meses, conseguiram entender. As pessoas não compram um Omo para ter uma roupa cheirosa, porque, afinal de contas, o Omo cria uma essência, um perfume novo a cada semana. A gente nem sabe mais o que a gente está comprando. O que a pessoa quer quando a gente pensa em Omo, em lavagem? Nós queremos a nossa camisa branca estendida no armário, passada e limpa. A gente quer isso. Se vai ser com Omo, se não vai ser, da forma que interessa. Qual é outro desafio que a Omo tinha? Ela não conhecia o cliente consumidor final. Ela vende, né, para o grande varejo revende para o consumidor final, foi com esse conteúdo, com essa informação de conhecer o cliente final. O que a Omo fez? Por processos, até a Liga Ventures, essa consultoria, fizeram teste de modelo de negócio. A Unilever comprou essa empresa, essa startup Mania de Passar, e está criando a rede de lojas de passar roupa. Qual é o grande benefício aqui que eles estão tendo? Conhecer o consumidor final, conhecer o cliente final. Trazer uma marca que ficava distante da indústria para dentro da casa do cliente com uma proximidade absurda. Como é que faz isso? Entendendo o modelo, trazendo pessoas disruptivas, trazendo conhecimento, testando o negócio. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Tá? Isso que faz com que todos nós consigamos, de uma forma muito ágil e rápida, entender. Alguns processos que a gente faz no varejo, eles podem mudar, né? Tem uma empresa inglesa que eu respeito muito, chama Collect Plus. Qual foi a grande sacada da Collect Plus? Muitos sites de e-commerce, eles fazem a venda, e qual é um gargalo que eles têm? A entrega, né? A logística. E a logística não é só uma logística de transação, de comprou e entregou. Eles têm um desafio aí absurdo, que é o seguinte: eu que sou da logística, vou na casa da pessoa, a pessoa não está, eu tenho que voltar com esse produto mais 1 ou 2 vezes até entregar. Isso tem um custo absurdo. Isso é um dinheiro perdido. O que a Collect Plus faz? Ela foi na Inglaterra, ela marcou pontos de referência interessantes, salão de beleza, lojas de autopeças, e aí quando tu vai comprar algum produto no e-commerce na Inglaterra, tu pode optar pela Collect Plus. Aí tu marca Collect Plus, bota o teu zip code, o teu CEP, e ele vai te apontar qual é esse local de coleta mais próximo da tua casa. Qual é a grande sacada aqui? A grande sacada é tu conseguir buscar esse produto sem ficar dependente da entrega. Tu resolve 2 problemas. Tu não está em casa, tu não está na tua casa, e ainda que é interessante, tu reduz o custo da logística, porque tu vai buscar num salão de beleza. O que o salão de beleza ganha aqui? Ele ganha movimento que ele não tem até então.
Vocês conseguem entender o que acontece? É aquela brincadeira, é a fome com a vontade de comer. O varejo, ou não só o varejo, mas outros mercados, sorveteria, cabeleireiro, barbearia, quer atrair mais clientes. Ele não consegue até porque só oferece um produto, um serviço, mas tu consegue trazer outras pessoas, vão buscar mercadoria na tua casa, no teu estabelecimento, que talvez não sejam teus clientes até então. E eu que trabalho com logística, eu tenho um custo reduzido, porque eu entrego muitas caixas num ponto só. Então, esses negócios fazem sentido, tá? Aqui tem a James Delivery, até coincidências ou não, eu sou fundador da James Chip, a gente trabalha com inteligência artificial, no final vou falar um pouquinho para vocês. E aí tem a James Delivery, que de novo, né? O Pão de Açúcar, ele não queria ficar na mão do Rappi, desses super aplicativos. Então, o que ele fez? Ele optou por incentivar e acelerar e acabou comprando uma startup focada na entrega, que é a James Delivery, para avançar essa questão de varejo alimentar, ter o controle da entrega dentro da plataforma deles. Quem está acompanhando algumas notícias aí das semanas em relação ao varejo, deve estar observando uma coisa bastante interessante, assim, né? O GPA está preparando algumas questões aí de IPO com aquisições de inovação e outros processos, tá? Isso foi notícia essa semana. Então, eles começaram a entender essa importância das startups e começaram a se ajustar dentro da estrutura deles com essa metodologia, esse processo. Não adianta mais eu ter ideias. Eu tenho que, além de ter a ideia, executar isso com velocidade. Quais são os aprendizados que a gente tem que colocar aqui? A gente não pode esquecer deles, nunca, né? Então, não perder nosso tempo buscando o modelo perfeito. Tá? Isso é uma coisa que as empresas ficam escravas de achar que só vão lançar alguma coisa quando tudo estiver perfeito, né? Tem o Kai Kawasaki. O Kai Kawasaki ele foi evangelizador da Apple, trabalhou com o Steve Jobs. Então, assim, não adianta só criar não adianta tu criar só uma tecnologia, né? Tu tem que criar essa tecnologia, mas fazer com que programadores utilizem essa tecnologia também. Então, o papel do Kai Kawasaki é esse. Ele era responsável, não está mais, ele tem agora um fundo chamado Gara de Investimento que investe em startups, mas o papel do Kai Kawasaki era convencer programadores a fazer soluções antes do produto da Apple estar finalizado. E como é que tu faz isso? Buscando as pessoas. E uma frase que o Kai Kawasaki fala é: quando tu colocar teu site no ar da tua empresa, ou qualquer produto, ele estiver 100% perfeito o lançamento, você perdeu tempo. Porque até botar alguma coisa no ar 100% redonda e perfeita, o teu concorrente já avançou e já colocou. E a gente vê muitos casos como esse. Lembrem como é que era o site do Google no começo, LinkedIn, Facebook. Vamos pegar essas soluções que todo mundo usa mais. Como eram feios, ridículos, e foram melhorando muito. Essa questão, né, de melhorar aqui a facilidade de fazer negócios, né, o ease of doing business. É fundamental isso. Tu tem que ter menos atrito possível, tanto com o cliente quanto com os parceiros. E, de novo, né, reduzir essa arrogância, ter humildade, não ter atrito. Isso está sendo patrolado pela nova cultura de fazer negócios, que alguns não entendem como isso, né? Entendem como o mercado não sabe, nós que sabíamos antes, o mercado mudou, as pessoas mudaram, tá? O terceiro é algo que a gente não pode nunca esquecer, né? Essa questão do nosso ROI no portfólio de inovação. Focar no ROI, tem que saber o quanto, a cada dólar investido, quanto eu tenho que tirar e quanto eu vou tirar. Tem muita gente que faz inovação por inovação. Vou fazer um comentário aqui que é um pouco infelizmente, do nosso meio acadêmico, né? Tem muita gente escrevendo muitas teorias interessantes, trabalhos de conclusão fantástico, que podem ser feitos como negócio e gerar capital por país e não acontece. Então, assim, por um lado eu tenho muita ideia, por outro lado eu tenho muita vontade de fazer capital, melhorar, mas eles não se encontram. Então, se eu sou empresa, se eu sou empresário, eu tenho obrigação constante, a cada nova ideia, entender como é que está o ROI no meu portfólio de inovação. Botar coisa só por botar. Essa semana aí eu tive a conversa com uma clínica de São Paulo, odontológica, que a grande inovação dele era botar um robô para receber os clientes, que não tinha contato humano, porque aí tinha pandemia. Não sei, né? Tem tanta pessoa com tanto medo de ir no dentista, será que ela não quer o reconhecimento e ser bem recebida por uma secretária?
Então, não adianta só ter isso, a gente tem que entender para que tem inovação e qual é o retorno que ele vai dar. O quarto eu acho que encontrar startups é só o começo, né? Trabalhar com a cultura de startup é diferente, então a gente sai do modelo tradicional, inclusive empresa de tecnologia até pouco tempo, a IBM foi a última a abolir da área comercial os executivos com gravata, ainda eles andam mais sérios, mas foi a última a abolir isso. Startup, não entendam que algo que parece caótico não entrega resultado. Muita gente olha, desvaloriza, não entende o propósito, não entende o que acontece e acha que não está dando resultado, muito pelo contrário. Quinto, engajar os executivos o máximo que puder, né? Então, assim, tu está criando uma cultura de startup, em algum momento tem que fazer top-down e tem que trazer pessoas para mudar a cultura dos executivos, que são importantes também, não é terra arrasada, está todo mundo errado, não é isso. Mas tu vai para uma linha de inovação, cultura, tu tem que pegar os grandes líderes da tua companhia e fazer com que eles entendam essa importância. É fundamental. Não adianta um pessoal de fora tentando acelerar com inovação e o pessoal que está lá dentro e conhece toda a cultura travando. E a pergunta que fica final aqui é quantas ideias tu consegue executar, né, de forma eficaz esse mês? Quantas tu vai executar? Então, algumas práticas que acontecem, algumas coisas que acontecem que as pessoas não se dão conta, é que é fundamental tu anotar, executar, pensar e seguir passo a passo, e trazer pessoas para conversar e inovar. Aqui eu vou deixar para vocês a questão do James Chip, a gente trabalha com inteligência artificial para prever, né, o portfólio do varejo, saber o que ele vai comprar, como distribuir. Podem entrar no nosso site, jameschip.com, conhecer um pouquinho mais, que essa cultura toda que eu passei para vocês aqui de inovação, nossos colaboradores e a empresa têm. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente tem isso dentro de casa, né, e lá realmente a nossa casa de ferreiro não é espeto de pau, é espeto de metal mesmo, traz essa cultura. Fundamental, ter esse elo de ligação entre inovação, entrega e resultado. E a entrega não é só aparecer na mídia, como muita gente gosta, que são os palestrantes de palco. Tem que ter resultado. Agradeço a oportunidade para vocês, FCDL, ótima convenção, sucesso a todos, muito obrigado.